Você conhece a importância da hidratação na terceira idade? Um hábito simples, com resultados incríveis à medida que o corpo envelhece. Muitas vezes os idosos são acometidos por problemas de saúde, que muitas vezes podem ser resolvidos com pequenas mudanças de hábitos. Um dos hábitos importantes para a saúde do idoso é beber água ao longo do dia. Neste vídeo vou esclarecer a importância de se beber água para a saúde em geral e principalmente para a saúde dos nossos idosos. Um hábito muito comum entre os idosos é não se hidratar o suficiente. Muitas vezes eles esquecem de beber água durante o dia ou não sentem sede, o que pode levar à desidratação. A desidratação pode causar uma série de problemas de saúde, como por exemplo azia, prisão de ventre, infecções urinárias, dores nas costas, joelhos, articulações, fadiga, tontura, confusão mental, irritabilidade, falta de concentração, boca seca e até mesmo infecções pulmonares. Os próprios médicos muitas vezes receitam medicamentos que podem causar desidratação, como os diuréticos, por exemplo. Para evitar a desidratação, os médicos recomendam que o paciente beba bastante água, pelo menos uns 2 litros por dia. Já pensou para que serve tanta água? Nosso corpo é composto de 70 a 80% de água. Ela representa cerca de 60 a 70% do peso corporal, dependendo do sexo. As mulheres geralmente têm menor percentual de água no organismo do que os homens. Isso acontece porque, em média, os homens tendem a ter mais massa muscular do que as mulheres, e a água se concentra nos músculos. A água faz parte de todas as células, tecidos e órgãos do nosso corpo, tanto nas crianças quanto nos adultos e idosos. A água é essencial para a vida. Sem ela, o corpo humano não sobrevive mais do que alguns dias. A água participa de todas as funções orgânicas do nosso corpo. Ela transporta nutrientes para as células, auxilia na digestão dos alimentos, regula a temperatura corporal, lubrifica as articulações, protege os órgãos, elimina as toxinas do organismo, além de auxiliar na circulação sanguínea e na respiração. Para saber se o seu idoso está hidratado, observe a cor da urina. Se a urina for clara, transparente e na cor do gelo, o paciente está bem hidratado. Mas se a urina estiver esverdeada, avermelhada, marrom ou turva, o paciente precisa beber mais água. A quantidade de água que o paciente deve beber por dia varia de acordo com o clima, o nível de atividade física e o estado de saúde. Em geral, recomenda-se que os adultos bebam de 2 a 3 litros de água por dia. Durante os dias quentes, o idoso perde água por meio do suor, então precisa repor os líquidos. O mesmo acontece quando o idoso pratica exercícios físicos, principalmente se forem de intensidade moderada a alta. Por isso, o ideal é que o idoso pratique exercícios físicos em locais frescos e ar-condicionado, como as academias. Deixe um comentário abaixo. Qual a sua modalidade esportiva preferida? Normalmente os idosos praticam exercícios físicos de intensidade baixa, como caminhadas leves em parques, praças e ruas. Nesses casos, o idoso também perde água, mas em menor quantidade. Outro fator importante a ser considerado é o estado de saúde do idoso. Se o idoso estiver com problemas de saúde, como por exemplo, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, enfisema pulmonar e diabetes, ele pode estar indicado a beber menos água. Mas isso deve ser orientado pelo médico tratador. Existem doenças que contraindicam o excesso de água, mas elas são raras. Quando o médico indica para um paciente idoso beber mais água, está sendo orientado que a água seja pura, potável e natural. A água purificada por processos físicos ou químicos pode eliminar minerais importantes para a saúde, como cálcio, magnésio e sódio. A água natural, como a água das nascentes, por outro lado, pode conter substâncias que, embora naturais, podem ser prejudiciais para a saúde. A água, engarrafada por sua vez, pode ser a melhor opção de água para consumo, pois passa por dupla filtragem, um processo que remove impurezas e deixa a água potável. De qualquer forma, a água que for escolhida para o consumo do idoso deve ser segura, potável e natural. Os hábitos de beber água gelada, sucos, refrigerantes, chás, caldos, sopas e outras bebidas também devem ser considerados para calcular a quantidade de líquidos que o idoso ingere por dia. Alguns pacientes tomam medicamentos que eliminam a água do organismo, como os diuréticos. Para evitar a desidratação, é fundamental que o idoso beba água antes, durante e após tomar o medicamento. Em resumo, a água é um excelente medicamento natural. Ela ajuda a prevenir
e a tratar diversos problemas de saúde, desde azia, prisão de ventre, infecções urinárias, dores nas costas, joelhos e articulações, fadiga, tontura, confusão mental, irritabilidade, falta de concentração, boca seca, até infecções pulmonares. As idosas, por outro lado, precisam ter atenção à quantidade de água que bebem por dia, principalmente se estiverem com problemas de saúde confirmados pelo seu médico, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, enfisema pulmonar e diabetes, pois em alguns casos o excesso de água pode ser prejudicial. A água que será consumida pelo idoso deve ser segura, potável e natural. Bebidas como sucos, refrigerantes, chás, caldos, sopas e outras bebidas também devem ser consideradas para calcular a quantidade de líquidos que a idosa ingere por dia. Os medicamentos também podem influenciar a quantidade de água que a idosa deve beber por dia. Um exemplo é o uso de diuréticos, que eliminam a água do organismo. Nestes casos, o ideal é que o idoso beba água antes, durante e após tomar o medicamento. Envelhecer não é fácil. São tantas mudanças no corpo e na vida que às vezes a gente nem sabe por onde começar para se cuidar. Entretanto, qualquer que seja a decisão de mudança de hábitos, deve ser feita em conjunto com o seu médico pessoal, pois será sempre a melhor opção. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe. E para saber mais sobre saúde, prevenção e bem-estar, continue seguindo os nossos conteúdos. Gratidão.